Placar de 2-1. Mas a grande notícia dessa noite foi a confirmação. O Palmeiras já tem novo técnico e a gente aqui vai tabelar com o Fábio Azevedo, com o Fábio Sormani, com os nossos comentaristas. O Palmeiras demitiu o técnico Roger Bernardo logo após a derrota. Roger Machado, perdão. Logo após a derrota para o Fluminense por 1-0 ontem, já na madrugada, né, invadindo a madrugada desta quinta-feira, a confirmação oficial da demissão do Roger, que saiu com 70% de aproveitamento como técnico do Palmeiras. E agora, o Luiz Felipe Scolari volta a comandar o time, numa situação em que o Palmeiras, pelos investimentos que fez, está sendo muito cobrado, precisa de resultados. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O que vocês acharam? O Palmeiras acertou, teve toda a Copa do Mundo, todo esse período para trocar de comando. Não trocou. Aí vieram os jogos, empate contra o Santos, a vitória contra o Atlético Mineiro e a derrota de ontem para o Fluminense. Acertou a diretoria, não acerta, é problemático. Começa com você, Sormani. Então, Silva, é uma situação esquisita, né? Porque parece que o Palmeiras não tinha muita convicção do que fez quando ele resolveu apoiar o técnico Roger Machado. Inclusive, ontem mesmo, quarta-feira, o Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Palmeiras, esteve aqui nos canais Fox Sports, aqui no Rio de Janeiro, deu uma entrevista dizendo que apoiava o trabalho dele, blindava, né? Foi o tema até que ele usou, respaldava e babá, e aí, de repente, acontece uma derrota, 1-0, não foi nada cachapante, você perde por 5-0, por 4-0, aí fica difícil segurar. Aí ele é mandado embora, quer dizer, parece que não havia convicção. E essa derrota acirrou muitos ânimos internos do Palmeiras. Muita gente, vocês sabem como é que é clube de futebol, é igual em todo lugar. Quando é clube, quando é empresa é diferente. Quando é clube, como acontece aqui no Brasil, é sempre assim. Cartola enchendo o saco, conselheiro, Aspone, cara que não serve pra nada, mas que de repente é uma pessoa que pode ajudar a dar um voto para fazer, aprovar um estatuto, Teremos eleições agora, já em outubro. Vai ter eleição, né? No Palmeiras agora. Então esses caras começam a pressionar. E a informação que eu obtive é que a pressão estava muito intensa no Palmeiras. O pessoal, os conselheiros, a turma do amendoim, como dizia, o próprio Filipão, pressionando demais, pedindo a cabeça do técnico Roger Machado. Os números não são ruins. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro não faz uma grande campanha. São 7 derrotas, né? 7 derrotas comandando o time do Palmeiras. Mas qual é o grande objetivo do Palmeiras? Ganhar a Libertadores. O Palmeiras fez a melhor campanha da Libertadores na fase inicial. 8 derrotas, olha só. Com a de ontem, 8. 44 jogos, 27 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Falei de 70%? Não, 68,1%. 70%, exatamente. Esse era o aproveitamento do técnico Roger Machado. Então, quer dizer, eu não consigo entender isso. Se o grande objetivo do Palmeiras é a Libertadores, e na Libertadores o Roger estava fazendo o time jogar bem, porque Libertadores é uma coisa, Campeonato Brasileiro é outra. A competição é diferente, os times são diferentes, a arbitragem é diferente. Se ele estava indo bem nessa competição, por que cortaram a cabeça dele nesse momento? Então, realmente, para mim, uma coisa que chamou demais a atenção, eu discordei do que foi feito. Eu acho que se tem erros, se há culpados nesse momento que o Palmeiras ruim no campeonato, não ruim, por conta dessa derrota, esse posicionamento não muito bom, não tem só a ver com o técnico, tem muito a ver com os jogadores também. O Palmeiras, assim como o São Paulo, perdeu a chance de matar o jogo no primeiro tempo contra o Fluminense. Perdeu 3 gols incríveis. Aí toma um gol, o técnico é culpado. Fábio Azevedo, bom, Roger não é mais o técnico da equipe do Palmeiras, vem aí Luiz Felipe Scolari. Bom, viramos a página, concordo plenamente com o que o Sormani falou, eu fiz o jogo ontem aqui com o Cassino, o Dudu perde um gol no primeiro tempo, os primeiros minutos, a culpa não é do Roger, a culpa é do Dudu. Ele entrou em campo, e aliás o William poderia ter batido no gol, né? Foi servir, acho que para ele fazer gol, e as pazes com o torcedor e deu no que deu. Enfim, jogou mal? Não jogou. Ele errou ontem? Errou em substituições, não entendi a entrada do Daverson, por exemplo, né? Porque não tirou o Scarpa, que jogou mal, nitidamente sentindo a pressão do torcedor, mas agora é página virada. Me parece que faltava opção, né? Ou convicção, melhor dizendo, e esperar uma oportunidade. Porque se tivesse ganho ontem, na próxima rodada, deixa perder pra gente tirar, deixa ter um mau resultado. Gente, ou há convicção no trabalho, há uma blindagem, como disse o Alexandre Matos, ou não há. Porque esses números são iguais àqueles números de posse de bola. Posse de bola de 70%, mais 1-0 ao adversário. Serviram para nada. Rasgaram, jogaram no lixo. Falando em números, a gente tem também os números do técnico Luiz Felipe Scolari.
408 jogos comandando o Palmeiras, 192 vitórias, 111 empates, 105 derrotas nas suas duas passagens anteriores. Campeão da Copa do Brasil em 98, da Mercosul no mesmo ano, campeão da Libertadores em 99, campeão do Rio-São Paulo em 2000. Fábio Sormani, com esses números, com esse aproveitamento, com esse retrospecto, o técnico Luiz Felipe Scolari pode obter sucesso nessa terceira passagem no Palmeiras? Então, Silva, esses números, se a gente for fazer as contas, faz 20 anos, né? São só da primeira passagem. Esses são os números da primeira passagem. Ali, o que nós estamos vendo ali, o 408 jogos, isso é totalidade. Jogos, vitórias, empates e derrotas. Agora, esses títulos é da primeira passagem dele. Faz 20 anos que isso aconteceu. Teve um título da Copa do Brasil também com ele agora na segunda passagem. Isso, na segunda passagem tem um título da Copa do Brasil. Então, e uma campanha, ele saiu antes, uma campanha de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ele não foi rebaixado porque ele saiu antes, ele pediu demissão. No mesmo ano que ele é campeão da Copa do Brasil, ele faz uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, sai antes do término do campeonato e o Palmeiras é rebaixado. Agora eu não consigo me lembrar quem que era o técnico do Palmeiras, se foi o Kleina, eu não me lembro quem que foi o técnico do Palmeiras. De repente a gente consegue levantar daqui a pouquinho, sei quem que era o técnico do Palmeiras, quando o Palmeiras foi rebaixado. E se vai dar certo, parece que o Palmeiras está precisando exatamente desse tipo de treinador, com esse perfil. O Filipão conhece futebol? Conhece, claro que conhece. Ninguém consegue fazer o que ele fez, ninguém consegue conquistar o que ele conquistou, até mesmo uma Copa do Mundo, sem conhecer futebol. Ele tem defeitos? Claro que tem. A Copa do Mundo passado mostra isso. A passagem dele última pelo Palmeiras mostra isso também. A última passagem dele pelo Grêmio, idem, que ele deixou o Grêmio numa situação muito ruim. O Roger Machado, olha que ironia, né? O Roger substitui o Filipão no Grêmio. E hoje o Filipão substitui o Roger no Palmeiras. Foi o Kleina realmente o técnico que assumiu, né? E acabou sendo rebaixado. Exato, foi o Gilson Kleina. Então, quer dizer, os últimos trabalhos do Filipão não são bons. No Brasil. No Brasil. Mas fora do Brasil, ele fez um trabalho bom na China. Vamos pensar em termos de Brasil. Não, esses últimos trabalhos não foram bons. Agora, que ele é um treinador competente, que ele tem personalidade, que o jogador respeita e que ele sabe controlar o vestiário, ninguém duvida disso. E parece que o Palmeiras está precisando disso. Detalhe importante, para você, Fábio Azevedo, o Sormani também para repercutir, esse elenco que o Palmeiras tem, com grandes opções, com grandes estrelas, não foi montado pelo Filipão. Ele vai saber trabalhar esse grupo? Ele tem que saber trabalhar, porque é o elenco que ele tem. Ele pode perder uma peça ou outra, a janela está aberta, pode trazer uma peça ou outra, pode. Mas nada que vá modificar o elenco. Ele não vai trazer 5, 6 peças e mandar embora 5, 6 peças. Então ele vai trabalhar com uma bomba relógio chamado Felipe Melo. Felipe Melo é o jogador que mais recebeu cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. É bom isso? Não é péssimo, porque ele desfalca o time. Ele já trabalhou com o Felipe Melo? Eu acho que não. Na seleção era o Dunga. Era o Dunga, eu não sei 2010. Se ele chegou a convocar o Felipe Melo naquele período de preparação para a Copa do Mundo de 2014. Porque o Brasil perde em 2010 com o Felipe Melo sendo titular e o Dunga técnico. Depois o Dunga sai. Aí vem o Mano, né? Vem o Mano. Eu acho que ele não volta com o Mano. Não sei se o Filipão o convocou nos preparativos da seleção para a Copa 2014. Não tenho certeza. É um grande nome, sem dúvida nenhuma. O passado dele, assina embaixo, o currículo dele é espetacular. Agora, é um excelente nome para o Palmeiras, justamente por esses problemas políticos todos. Porque, assim, é aquele cara que chega, não tem desconfiança. Exatamente. Quem acha, não, o Filipão está ultrapassado, a maioria vem e abafa. Não, é o Filipão, pô, fica quieto aí, pronto, acabou, ninguém mais reclama. Até os resultados não aparecerem. Exatamente. Se aparecerem, a maioria estava coberta de razão. Se não aparecerem, essa minoria, que aí vai começar, olha aí, tá vendo, Filipão, não dá mais, lembra quando ele deixou a gente lá na Copa do Brasil depois, foi rebaixado, vocês insistiram. Então vai ter sempre alguém querendo questionar. Agora é um outro treinador. É um outro treinador. O Roger Machado veio, um outro modelo. Como um dos de maior destaque dessa nova geração de técnicos. Aliás, Silvio, eu só discuto isso, aquela questão de que começam a botar assim, tá vendo? Essa nova geração não dá certo. Ó. Jair Ventura foi mandado embora do Santos, Roger Machado mandado embora agora do Palmeiras, já tinha sido ano passado do Atlético Mineiro, o Zé Ricardo pediu para sair do Vasco. Tá vendo? Que nova geração é essa? Gente, não tem nova nem velha geração, são treinadores com mais ou menos tempo de carreira.
Simples assim. Com visão diferente. Com visões diferentes, isso é muito bom. Então, essa mescla é muito boa e saudável ao futebol. A concorrência, em busca do bom resultado, em busca de trazer algo novo. Ou alguém acha que quando a gente fala assim, não, tem um esquema 4-2-3-1, não é nada de novo. Em 1970, torcedor Zagallo fez isso na seleção brasileira. Vamos ouvir então o presidente do Palmeiras? Vamos acompanhar então. Nós não temos, nesse momento, ainda nenhum nome para dizer aos senhores. O Roger fez um bom trabalho até onde nós entendemos. Hoje, na nossa avaliação, a gente precisava mudar. O Palmeiras precisa mudar o rumo, o Palmeiras precisa mudar o comportamento, precisa mudar a postura. E foi esse o principal motivo da nossa alteração. Nós não mudamos o treinador por causa de um resultado. O fato é que a gente, nos últimos jogos, a gente notou que o Palmeiras caiu de rendimento, nós caímos de produção. E por esse motivo é que a gente decidiu a alteração no comando técnico. Nós usamos o Maurício Gagliotti falando no desembarque do Palmeiras em São Paulo, depois da derrota de ontem, questionado pela demissão, né, do técnico. Mas foi muito importante o que ele falou, Silva, porque ele mostrou exatamente o perfil do técnico que ele queria. E bate com o Filipão. Ele não quer aposta. Ele não quer aposta. Exatamente. E se você olhar o retrospecto das últimas contratações do Palmeiras, todas praticamente foram apostas. Se você olhar o retrospecto na gestão Alexandre Matos, por exemplo, ele quis buscar o novo. Os últimos dois mostram isso, os últimos três, né? A exceção do Cuca, que já era um cara experimentado, mas que chegou de bico, achou que o elenco não foi montado por ele. E aí, olha, eu vou trabalhar, mas não foi meu elenco. Mas o Cuca tem certa semelhança em relação ao Felipão. Ele também não tinha a rejeição dos conselheiros, politicamente foi bem aceito. Como o Felipão deve ser agora. O Felipão chega respaldado, né? Talvez chegue até nos braços de conselheiros, tapinha nas costas. O Roger e o Eduardo Batista chegaram demitidos, cumprindo aviso prévio. Você vai cair. Deve ter tido aqueles caras que foram lá, você vai cair, se não ganhar aqui no Palmeiras é diferente. Aquelas pressões idiotas, né? Que não conseguem ajudar em nada a quem está trabalhando. Então, assim, se é o Felipão, a convicção é essa, tem que trazer um cara experiente, um cara que conheça vestiário, que conheça o Palmeiras. É o momento do Palmeiras subir, mesmo tendo tido a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, classificado com antecedência, está bem no Campeonato Brasileiro, está no meio. Nos últimos jogos caiu de rendimento. Estamos no primeiro turno ainda, né? A gente está na 15ª rodada, o Palmeiras está ali no topo da tabela, na parte de cima da tabela. Podia estar rendendo mais. Tá bom, mas assim... é um desafio enorme, né? Libertadores, Copa do Brasil, perdeu um abraço. E sem tempo. O Filipão, você não pode reclamar que vai ter... olha, falta tempo para eu trabalhar. Você não tem. Ainda mais agora vai entrar o mês de agosto. Se a gente pegar a tabela de jogos do Palmeiras, será aquela tabela pesada como a gente mostrou ainda há pouco do Grêmio, que a gente falou do Flamengo, do São Paulo. É tabela pesada, porque tem Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E aí, não é só o pijama treino, como diz o Luxemburgo, é só botar o pijama, concentrar. E, aliás, o Filipão adora concentrar, hein? Vamos acompanhar, então, a Olha tabela do Palmeiras. O Palmeiras tem pela frente domingo o Paraná pelo Campeonato Brasileiro. Aí depois nós temos aí o Bahia, aí já a Copa do Brasil. Copa do Brasil. O América Mineiro Brasileirão, o primeiro jogo contra o Cerro Porteño pelas oitavas de final da Libertadores no Paraguai. E aí volta a jogar no Campeonato Brasileiro dia 12 de agosto contra o Vasco da Gama. Como treina? Convenhamos, hein? São 5 jogos, nem um pouco difíceis, hein? Não, mas... Pelo amor de Deus. Mas não tem tempo de treino. Mesmo o Cerro Porteño lá em Assunção. Ok. Você pega a tabela do São Paulo, por exemplo, São Paulo volta na Copa do Mundo jogando contra o Flamengo, contra o Corinthians, hoje contra a própria Grêmio, tabela do Grêmio. Vai pegar o Cruzeiro em Belo Horizonte. A própria tabela do Grêmio. Você pega a tabela do Palmeiras, gente, o Paraná está na zona de rebaixamento. O Bahia, com todo respeito. Mas é a Copa do Brasil, é o Bahia. outra competição. É o Bahia, mas é o Bahia. Sim. É melhor pegar o Bahia na Copa do Brasil do que pegar o Cruzeiro. Claro. Certo? Então é o Bahia. A América Mineiro tá lá embaixo também. Cerro Porteño. Não é nenhuma tudo bem, tricampeão da Libertadores, tal, papapá. Não, Cerro não. Cerro não, Olímpica é campeão. Nunca ganhou uma Libertadores, tá melhor ainda. Nunca ganhou e depois pega o Vasco, que está se recuperando, que se vencer os seus 2 jogos, é verdade, pode inclusive chegar lá pertinho do G4, mas ainda é um time em reconstrução. Mas são jogos, Sormani, num intervalo curtíssimo de tempo, sem ele conhecer tão bem o elenco. Seria muito mais complicado se o Palmeiras tivesse uma tabela como a do São Paulo e do Flamengo, por exemplo.
Se você pegar a tabela do Flamengo do mês de agosto, ela é terrível. É Grêmio e Cruzeiro em jogos eliminatórios. Exatamente, o tempo Copa inteiro. do Brasil e Libertadores. Não são jogos difíceis. Dá para você ganhar, mesmo sem o Filipão conseguir impor ao grupo o seu jeito, a sua maneira de o time dele jogar. É isso que eu faço questão. Não tem tempo. Concordo com vocês. Gente, é o seguinte, é que nem banda de rock boa. Toca todo dia, velho. Por que toca todo dia? Porque é boa. Todo mundo quer ver. Porque todo mundo quer ver. Vende bilhete. O Palmeiras está nessa situação porque ele tem um baita time. Tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil, tá no Campeonato Brasileiro, disputou o Campeonato Paulista. Você entendeu? Então é por isso, não dá pra reclamar. Poucos do Brasil, não sei se vocês concordam, um elenco para mesclar. Ah, precisou poupar aqui, não vai perder tanta qualidade. Eu considero assim. Tem, acho que o elenco do Palmeiras tem muitas peças de troca que outros times não têm. É verdade, é verdade. Por exemplo, se ele quiser poupar o Dracena foi expulso, né? Ontem contra o Fluminense. Ele tem o Luan no banco. Não é muita diferença, não é. O Thiago Silva também, outro zagueiro já foi. O Thiago Martins. Thiago Martins, queria ter o Thiago Silva, né? Quis ter o Miranda, por exemplo. O Alexandre Matos que tentou o Miranda, deu uma sondada e tal, sondou o Bernard, que está indo pro Chelsea, né? Então, mas assim, o poder de fogo do Palmeiras é muito bom. Perdeu o Keno. Tem o Johan hoje no banco como opção, o Lucas Lima ficou no banco. Então, assim, tem um elenco muito qualificado nas mãos, o técnico Luiz Felipe Scolari. Agora, é virar a página, esquecer o Roger Machado. Não adianta mais a gente ficar falando, mas foi errado. Eu também acho. Mudar, mas não quis mudar. Agora é o Filipão. É daqui para frente, é olhar para frente. Facilita, entre aspas, os adversários que ele tem. Porém, o que eu digo é, ele não vai ter tempo de treinar. Porque ele vai depois... Eu sei que todo treinador reclama. E acabou de falar o Renato. Eu não tenho os robôs aqui. Eu vou ter que poupar. Ele pode poupar e não perder qualidade. Perfeito. Pode. Agora, ele tem que olhar para frente. Só fazer um parênteses rapidinho. Né? Quando o Palmeiras botou o post, né, nas redes sociais lá do Roger e tal, o Tietchan foi curtir. Não precisa. Não precisa. Pegou mal. Ele foi barrado pelo Bruno Henrique, que é só o capitão dos principais jogadores do Palmeiras. Acho que o Roger estava super certo, hein, Tietchan? E outra coisa também que eu acho importante a gente ressaltar é o seguinte, o Filipão não é conhecido por ser um grande estrategista. Não é. Ele é conhecido por ser um cara que domina o grupo. Que todos respeitam. Toma conta do vestiário. Toma conta do vestiário. Até o Paulo Nunes, que esteve falou conosco isso, aqui na época da Copa do Mundo, fez questão e disse várias vezes no rádio, na Copa do Mundo também, da maneira como o Filipão se comportava e se comporta dentro do vestiário. Diz que ele não para, Silva. Fabinho, ele fica andando, ele falou. Andando, só escutando. Não é para ver se tem algum mexerico, não. É para ver se algum jogador está com problema. É para ver se tem alguma coisa incomodando algum jogador. Então ele vai passando, ele vai ouvindo, e ele tem grupo. Ele é um querido. O Filipão é um querido, todo mundo gosta dele. É a família escolar, né? Exatamente. Então, eu acho que nesse momento, apesar de não ter tempo para treinar, eu acho que o Filipão vai ter que primeiro arrumar o vestiário. Porque o que as pessoas comentam? Que... Tem alguém para falar? Não. Pode continuar. Porque qual é o grande problema? Que tem 4 grupos lá dentro. Tem o grupo do Dudu, tem o grupo do Felipe Melo, tem o grupo do Praz. Não, um grupo, mentira, eu falei errado, me perdoe. Há 4 lideranças dentro do grupo. Felipe Melo, Dudu, Praz e Dracena. Se você tem 4 lideranças e não tem um treinador que consegue dominar esses líderes, é um problema. Você pode ter certeza que o Felipão vai pegar esses 4, que são jogadores experientes, são jogadores com liderança, e vai trazê-los para si e vai tentar administrar, vai tentar governar esse Palmeiras que está precisando muito disso. Em cima disso, do que o Sormani acabou de dizer, Fábio Azevedo, quer dizer, o Roger Machado não tinha o domínio do grupo, o domínio dos vestiários, como o Filipão pode vir a ter? Não sei te afirmar isso, Silva, até porque ele conhece muito o vestiário, ele foi jogador e vitorioso, então ele conhece como funciona o vestiário, cada um tem um estilo. Eu acho o Roger um treinador muito bom, que daqui a alguns anos você vai dizer assim, olha, é igual o Filipão, é igual na linha dos gaúchos, do Mano Menezes, do Tite. Eu acho que tem muito futuro. Mas ele não está parando em nenhum lugar. O Sormani lembrou, quando o Scolari sai do Grêmio, entra o Roger dá um upgrade no Grêmio. O Grêmio melhora, ele pavimenta. Depois de um tempo, ele falou, olha, não estou conseguindo mais, sai, aí vem o Renato e decola esse avião. Ele botou ele na pista, Renato pegou e, levantou o voo. Foi exatamente isso, essa visão que eu tenho. Era um avião que patinava na pista, chegou o Roger, alinhou, não conseguiu levantar o voo, o Renato pegou e, levantou. E esse é o caminho que eu vejo do Grêmio, pavimentado dessa forma. Então, assim, não tem domínio do vestiário, eu acho muito forte para dizer isso.
O que a gente até estava discutindo hoje em relação a essa questão do domínio vestiário no rádio, e o Savoia falou e falou com propriedade, como sempre, é a questão, por exemplo, tem alguns jogadores que não estão rendendo. É preciso tirá-los do time, tá? Dudu tá jogando bem? Não tá. Sai. O Roger não tinha aquilo roxo para tirar o Dudu do time. Felipe Melo não está bem. Tá na hora de você ir para o banco, treinar um pouquinho a parte, como o Diego Aguirre fez com o Diego Souza. O que ele fez com o Diego quando ele chegou? Não, eu não quero abrir mão de você. Mas você vai ficar de fora, você vai treinar, você vai se recuperar fisicamente, nós vamos conversar para você entender o que eu quero, aí você vai voltar. Qual foi o resultado disso? O São Paulo cresceu e o Diego Souza também. Então, era isso que os jogadores às vezes sentiam, que, caramba, por que ele não tira o Dudu, que está jogando mal? Tira o William. Por que ele não tira o Felipe Melo? Tira o Bruno Henrique. Por que ele não tira fulano? Tira Beltrano. E esse tipo de situação com o Filipão, a gente tem quase que certeza que não vai acontecer. Se tiver jogador, mesmo medalhão, que não estiver rendendo, o Filipão tira do time. Muito bem, meus amigos, daqui a pouquinho mais um rápido intervalo.